estreia é sábado no Brasileirão contra o Internacional. Esse jogo vai ser no Maracanã. Anota aí, 21h, ao vivo no Sport TV. E a gente relembra agora um duelo entre esses dois times que foi muito importante naquela conquista do Brasileirão de 92 pelo Flamengo. Maracanã, palco de grandes vitórias do Flamengo sobre o Internacional. Adversário rubro-negro na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 1987, foi o jogo do título. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra, explode em emoção no Maracanã. Adriano, terceiro dele, o quarto gol do Flamengo. Entre essas duas conquistas, teve a de 1992. E a brasileiro começou naquele jogo contra o Inter. A química entre uma base experiente e a molecada revelada na Gávea demorou a dar certo naquele campeonato. O Flamengo chegou a ocupar o 14º lugar na fase de classificação, que reunia 20 times. A gente começou mal, depois melhoramos, depois deu uma caída. Então foi um campeonato difícil porque a gente não teve uma regularidade. A semana do jogo com o Inter foi agitada na Gávea, com direito à crise entre o técnico Carlinhos e o Idemar, volante titular que tinha chances de ser barrado. Você é um comandante, mas eu sou um jogador. O presidente Márcio Braga jogou para a torcida. Anunciou que quem fosse uniformizado para o Maracanã, de barca ou trem, não pagaria passagem. A promessa não se confirmou, mas o torcedor foi do mesmo jeito. Quando a gente estava chegando no Maracanã, a gente não conseguia, o ônibus não conseguia chegar porque estava muita gente, era muito lotado. E quando a gente entrou, viu aquela massa, e ali eu acho que foi o começo da nossa arrancada para o título, né? O Flamengo precisava do empate para estar entre os 8 classificados para a fase final e sobrou em campo. Júnior, de falta, fez o primeiro. Zinho fechou o placar no segundo tempo. Tivemos uma atuação naquele dia, talvez até acima daquilo que a gente poderia ter. Mas foi a confirmação que o time ia brigar pelo título. Na fase decisiva, o Flamengo eliminou Santos, São Paulo e Vasco para chegar à decisão contra o Botafogo. O final da história, todo mundo conhece. Termina no Maracanã, Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Depois daquele jogo, o Flamengo embalou, não teve pra ninguém, campeão em 92. Voltando ao presente do Flamengo, não vai poder contar com o Danilo para as estreias no Brasileirão e também na Libertadores. Ele estava se recuperando de uma lesão na coxa direita, né? Mas voltou a sentir dores na mesma região. O Danilo, que não entra em campo desde a última rodada da Taça Guanabara, isso já tem mais de um mês. Também ficou de fora da convocação da seleção para esses últimos jogos das eliminatórias. Melhor para ele, né? Põe o banner 1 na tela, então, o diretor, que a gente vai falar muito sobre a situação do Andrés, pelo que eu apurei, e tem situações importantes para vocês poderem entender o porquê que o Andrés é um nome que agrada, mas não é o único nome, né? A diretoria do Flamengo já deixou claro, repito, mais uma vez, um abraço pro Senna aí. O GE deu crédito pra gente ontem, obrigado ao Thiago Lima, sobre a nossa informação de que o Flamengo vai procurar um jogador e não é só para compor elenco, é para ser um jogador com musculatura, um jogador para tentar de fato ser titular, um jogador para ter competitividade. Então, vamos lá, Roque e Arthurzinho, sobre a situação do Andrés, né? O Andrés, todo mundo fala, o Arias, o Garro, o Andrés, são jogadores que, teoricamente, o nome poderia ser um nome até previsível, mas eu não vejo hoje um jogador com características igual a Arrascaeta disponível e barato. Não que 25 milhões, por exemplo, que o Palmeiras ofereceu ao Fulham pelo Andrés seja barato. O Andrés quase ficou no Flamengo por 10 milhões. Mas, assim, eu não sou Bapizete, eu não sou Landizete, eu não sou Brazete. Aliás, pelo contrário, né? Eu já dei muita porrada no Marcos Braz. E eu sou um cara que sou muito isento e minha opinião, para mim, é o que vale. E eu respeito a opinião dos demais e, obviamente, a opinião sobre minha pessoa ela é respeitada se há discordância ou não. Lógico, se vier com educação. Se vier com gracinha, é porrada, ferro neles. Mas, enfim, é o meu jeito. Né? E eu não levo desaforo para casa, obviamente. A situação sobre o Andrés dá para entender porque a torcida estava revoltada com essa situação em que foi um maior erro coletivo e ainda é o maior erro coletivo da história do Flamengo. Isso não vai ser apagado. Depois disso ele foi campeão da Libertadores? Ele foi, porque em 22 ele sai
e não fica no Flamengo, mas ele ajuda, ele faz aquele gol lá fora, 1x0, acho que foi contra o Tolima, não lembro agora, né? O Flamengo vence por 1x0 lá com o gol dele, e aí jogo inclusive de despedida, um belíssimo gol inclusive. Hoje eu vejo o Andrés muito mais como um 10 no Fulham do que ele era um 8 ou um 7, um 8, um 11 no Flamengo. De fato, no Flamengo ele veio para jogar de uma volância, mas ele não era volante. Ele se colocou e se credenciou ali a pedido do Renato, porque ele não iria barrar naquele momento um Everton Ribeiro e um Arrascaeta. Não iria. Não iria porque não tinha futebol e não iria porque o esquema também não era propício. Então ele se adaptou naquela função para poder jogar. Beleza, tá certo, tá errado? Não sei. Inclusive na final da Libertadores ele era o melhor em campo. Quando tem aquele fatídico erro, que repito, é a minha opinião, não vou mudar, potencializado por um erro de posição do Davi Luiz, também não era pro Andrés estar ali. O Flamengo era todo muito mal treinado pelo Renato Gaúcho. Mas enfim, isso já passou, mas não passou. Mas hoje ele é um jogador que, inclusive, foi convocado algumas vezes. Foi contra o Tolima, exato, contra o Tolima. E o Flamengo precisa de um jogador. Hoje ele é muito mais uma característica do Arrascaeta do que ele era antes. Primeiro que o Arrascaeta não é mais aquele jogador com uma flexibilidade de movimentação como era no início. Quando o Flamengo contrata, ele atuava pelo lado esquerdo no Cruzeiro e ele tinha essa alternância e movimentação que ele não tem mais. E pela característica que o Andrés tem, é uma característica que se encaixa no do Felipe Luiz. O Garro, ele é central. O Garro, ele é um cara técnico, ele é um cara cerebral. O Felipe gosta de pessoas e de jogadores com mobilidade. O Andrés tem muito mais mobilidade do que o Garro. E pensando na situação do que o Felipe Luiz entende de futebol, tem uma certa coerência. Para mim, o Garro encaixa muito na característica do Arrascaeta hoje. Mas o Arrascaeta encaixa na característica do Flamengo? Não sei. O Flamengo hoje consegue se livrar bem quando não tem o Arrasca. Não que o Arrasca seja indispensável, pelo contrário. Eu acho que o Arrascaeta é um jogador que o Flamengo precisa ter no plantel. Mas foi o que o Roque falou alguns dias atrás. É um jogador que precisa ter no plantel. Mas é um cara que ele não pode ser só ele. Ser o cara para resolver os jogos, ser o protagonista, porque quando você dá o protagonismo ao Arrascaeta, você fica propício a não ter o jogador por causa das lesões dele. Então acho que você tem que ser protagonista, o coletivo do Flamengo. Quem era o protagonista do Flamengo em 2019 do Jorge Jesus? Quem era o protagonista? Coletivo. Era o Gabigol, era o Bruno Henrique, era o Arrasca, era o Everton. O protagonismo do Flamengo era o time bem treinado do Jorge Jesus. O que parece que o Felipe Luiz quer também fazer. Por isso que às vezes a gente acha que o Arrascaeta não faz falta, ou não está fazendo falta. A situação do Andrés, que já jogou com o Felipe, inclusive, como jogador, ele é um jogador que consegue desempenhar o terceiro e o quarto homem no meio campo. Ele consegue ser meia, mas também consegue cair um pouco pelos lados. Não como um ponta, mas como um meia direita ou um meia esquerda. Enfim, eu acho que é um jogador talentoso. Esse erro dele contra o Palmeiras pesa muito, mas o Felipe Luiz gosta do Andrés. Ele gosta do Andrés. Acha o Andrés um cara que tem, inclusive, volúpeis de poder voltar a fazer uma parte defensiva um pouco maior que o Garro, por exemplo. O Garro é talentosíssimo. Mas entre escolher o Garro e o Andrés, eu prefiro o Andrés. O Andrés é mais completo. E tem um ponto nisso aí. O subir pressão do Flamengo com o Andrés em campo vai ficar muito diferente do que é com a Arrascaeta. Porque você tem abertos atacantes rápidos, né? Como o Plata, como o Luiz Araújo, como o próprio Cebolinha, Michael, e vem o Andrés Pereira. O time todo vai ser móvel do meio para frente. Então a subida de pressão do Flamengo para marcar essa saída de bola do adversário vai ficar maravilhosa. Dentro do contexto da tática do Felipe Luiz. Você falou de pressão. Quem hoje entrega mais pressão, teoricamente, no esquema do Felipe Luiz? O Arrascaeta ou o Andrés? Andrés, disparado. Então, por isso é totalmente coerente essa situação. Ontem eu conversei com uma pessoa, estava até conversando com o Gabriel Reis, com o Paparazzo, que a gente ia tentar ver quem seriam os dois nomes, porque a gente trouxe que o Flamengo avalia 2, 3 nomes. O Paquetá já está avaliado. O Paquetá é um dos nomes. Só que tem essa situação O Paquetá é um bônus hoje. O Paquetá hoje tem essa situação que ele está sendo julgado. Então o Flamengo não pode ficar esperando a situação do Paquetá. O que vai acontecer. Então o Flamengo, obviamente, qualquer outro clube tem que se posicionar e procurar outras situações, né? E inclusive a gente já tem um nome, que a gente também está buscando saber quem é, que joga no futebol europeu, não é do futebol sul-americano e nem do futebol brasileiro. O Flamengo dificilmente vai procurar novamente o Matheus Pereira, dificilmente o Flamengo vai tentar tirar um Arias ou um Garro de Corinthians e Fluminense. Então o Flamengo vai buscar na Europa e vai abrir os cofres. O Flamengo tem uma grana alta para entrar pela disputa do Super Mundial. O Flamengo já conta como vendido o Wesley para algum clube europeu, ou um Real Madrid, ou um Barcelona, ou um Liverpool, enfim, para uma grande praça. E o Flamengo não descarta perder o Gerson. Por isso o Flamengo continua com tratativas e até avançadas pelo Jorginho.